Primeiro, eu queria dizer aos meus amigos do Brasil, à imprensa brasileira, a alegria desse momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de 8 anos, o presidente Maduro volta a visitar o Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a seriedade que sempre fizemos, sobretudo com os países que fazem fronteira com o Brasil, e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas, por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela e nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de 2 mãos. A gente vende, a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. É difícil conceber que tenham passado tantos anos sem que mantivesse um diálogo com a autoridade de um país amazônico e vizinho do qual compartilhamos extensa fronteira de 2.200 quilômetros. Não é pouca fronteira, possivelmente essa fronteira é mais extensa do que qualquer país europeu tenha com outro país. E eu penso, companheiro Maduro, que esse novo tempo que nós estamos marcando agora não vai superar todos os obstáculos que você tem sofrido ao longo desses anos. Eu briguei muito com companheiros sociais-democratas europeus, com governos, com pessoas dos Estados Unidos. Eu achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia era as pessoas negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado fosse reconhecido como presidente da Venezuela. Eu lembro que uma vez eu discuti com uma pessoa sobre as reservas de ouro da Venezuela. Eu fiquei sabendo que a Venezuela tinha uma reserva de 31 toneladas de ouro em Londres e que essa reserva de ouro, ao invés de ser colocada sob a guarda do governo da Venezuela, foi colocada sob a guarda do Guaidó. Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos
que os adversários diziam, não, porque se Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Venezuela. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Argentina. Se o Lula ganhar as eleições, o Brasil vai virar uma Cuba. Quando, na verdade, o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo. A gente queria que o Brasil fosse o Brasil melhor, porque nós já fizemos uma vez o Brasil ser melhor, ser mais democrático, ser mais rico, ter mais distribuição de renda, ter mais educação e ter mais saúde. Isso nós já fizemos uma vez. E nós voltamos para fazer. E eu sei a quantidade de políticas sociais que foram feitas desde o começo do Chaves, a partir de 2002, a partir de 2000, quando ele ganhou as eleições. Portanto, essa relação, Maduro, essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. É plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem voltar para a Venezuela, nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. É isso que eu desejo e é isso que eu espero que você contribua conosco para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico em toda a nossa fronteira. Nós já tínhamos criado uma vez o Secretaria de Defesa da América do Sul. Nós já tínhamos criado uma vez. E é possível criar outra vez. Por isso, Maduro, seja bem-vindo ao meu país. Agora fale com a imprensa livre desse nosso país e do seu país também. Bueno, querido presidente Lula, primera dama, ministros, ministras, compañeros de la delegación venezolana, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, primera dama de Venezuela, y a toda la prensa. Bueno, en primer lugar, agradecer todas las atenciones fraternas y solidarias que nuestra delegación ha recibido de Brasil en la preparación de este encuentro bilateral. Hemos tenido una buena, provechosa y larga conversación con el presidente Lula, con todo su equipo. Hemos pasado revista de lo que foi a época de ouro, de tudo o que diz respeito a essa época de ouro das nossas relações, onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara e se encontravam a partir de uma vontade comum, vontade de construir uma América do Sul em paz, com prosperidade, com igualdade. E como todo isso se viu truncado de um dia para outro. Isso foi estancada de um dia para o outro. Eu chamo Lula porque a ideologização extrema Lula, das relações essa internacionais. ideologização extrema das relações internacionais. É fenômeno de aplicação de fórmulas extremistas que consiste na aplicação de fórmulas extremistas que vão para a direita e buscam qualificar as relações, dividindo-as, subdividindo-as e atropelando-as. E a Venezuela teve a aplicação desse modelo ideológico extremista e ainda está sendo aplicado. E de repente desde Brasil cerraram todas as portas e todas as ventanas. Todas as portas, todas as janelas com o Brasil fossem fechadas, todas elas. Sendo países vecinos. Ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos. Sendo países que nos queremos como pueblo. Países que se amam como povos. Increíble. Foi incrível. Todo.
tudo. Se pretendió invadir, asaltar la embajada de Venezuela aquí. Pretenderam invadir, entrar na embaixada da Venezuela e, infelizmente, houve grupos solidários que tiveram sua intervenção, dizendo que esse espaço da embaixada é sagrado. As portas foram fechadas em termos de relações financeiras, econômicas, comerciais, culturais, políticas e diplomáticas. E se tentou junto a outros governos que também trabalham com essa fórmula extremista, tentaram impor um governo à República da Venezuela. Mas isso é passado. E como diz uma canção de salsa muito boa, é que é proibido esquecer, ou seja, precisamos ter a consciência plena do que acabou de acontecer. E hoje se abre uma nova época em termos de relações entre nossos povos e países. E nessa nova época temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração, cooperação conjunta que possa abranger a todas as áreas da economia, todas as áreas do comércio, a educação, a saúde, a cultura, a agricultura, e que possa abranger, além disso, as áreas de um relacionamento horizontal entre os povos, permitindo assim um diálogo franco, direto e permanente entre os governos do Brasil e da Venezuela, bem como entre todos os governos da América do Sul. E para isso, nós estamos preparados. Nossos povos passaram momentos muito difíceis. Eu comentei com o presidente Lula em nossa reunião privada e também estendida, lançaram na Venezuela como mísseis, ou seja, 900 medidas de sanções econômicas. Sancionaram tudo o que era possível sancionar, assim como o que não era possível. E a Venezuela passou de uma receita anual de 56 bilhões de dólares, isso falando de petróleo ao ano, a uma entrada de 700 milhões de dólares por ano. E nós resistimos. Resistimos, como decimos, resistimos com coragem, de pé e sempre com um sorriso no rosto, pois nunca perdemos a esperança em termos de uma melhor sociedade e um mundo melhor. E a resistência nos levou uma economia de guerra, ao caminho do estabelecimento de um modelo econômico de recuperação de guerra, e assim pudemos começar a trilhar o caminho para o crescimento. O ano passado crescemos 15%, nosso crescimento econômico, isso com uma economia não petrolífera, a primeira vez em 120 anos. E esse ano temos aí prognósticos do Fundo Monetário Internacional e de outras instituições que tenhamos um crescimento superior, ou seja, de mais 5%. Eu espero que seja mais, ou seja, os frutos desse esforço estão aparecendo e Venezuela hoje está preparada, presidente Lula, para que retomemos as nossas relações tão virtuosas, isso junto aos investidores e empresários brasileiros. A Venezuela está de portas abertas, com plenas garantias a todo o empresariado, para que voltemos ao tempo de trabalho conjunto, de investimentos e crescimento econômico. Então, estou muito feliz por estar no Brasil, vejo com olhos muito positivos, amamos a história do povo brasileiro, a força, a alegria espiritual do povo brasileiro, e esperamos que nunca mais ninguém feche as portas entre o Brasil e a Venezuela, e que sempre juntos possamos enfrentar os desafios e caminhos desse desenvolvimento compartilhado. Brasil e Venezuela precisam estar unidos de aqui por diante e para sempre. Obrigado, presidente Lula. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, responderão a perguntas elaboradas pelos jornalistas. Só pedir para o pessoal falar no microfone, nome e veículo, por favor.
Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Maduro. Marcos Uchoa, TV Brasil. Uma expressão que foi usada recentemente bastante foi que o Brasil voltou. E, aparentemente, nesse discurso e nessa ocasião, a gente está vendo um pouco a Venezuela voltou. Eu queria ver um pouco o simbolismo, não só desse encontro de delegações de ministros, mas também na véspera de um encontro dos líderes de toda a América do Sul. Quer dizer, essa abertura de portas que o senhor está proporcionando para o presidente Maduro tem a intenção exatamente de recuperar a Venezuela, não simplesmente para a relação bilateral, mas do continente de uma maneira geral? Olha, eu acho que esse momento é importante por muitas coisas. Mas uma delas é porque a América do Sul ela precisa se convencer que nós temos que trabalhar como se fosse um bloco. Não dá para ninguém imaginar que sozinho um país da América do Sul vai resolver os seus graves problemas que já perdura mais de 500 anos. Eu não estou falando de um período pequeno, eu estou falando de uma história em que nenhum país da América do Sul teve chance de se transformar num país de padrão de vida de classe média alta ou de classe média média. Ou seja, nós estamos há 500 anos sempre lidando com a pobreza. Sempre lidando com a pobreza. Ou seja, muitas vezes você ganha, 10 num ano e perde 10 no outro ano. Ou seja, não há uma sequência das pessoas subirem e ficar num pedestal mais evoluído. E se a gente estiver junto, nós somos 450 milhões de pessoas. Se a gente estiver junto, a gente tem um PIB de quase 4,5 trilhões de dólares. A gente tem força no processo de negociação. E é por isso que esse momento é importante. É porque nós vamos tentar discutir outra vez, e não é difícil, se a gente não quiser olhar para a União Europeia como modelo de integração, a gente olha para um continente mais pobre que nós, que é a União Africana. Eles têm um processo de trabalhar em união há muitos e muitos anos. Então, por que nós, na América do Sul, vivemos tão separados uns dos outros? Por que quase todos os países de língua espanhol aprenderam durante muitos anos que o Brasil era inimigo? Eu não esqueço nunca quando o Chaves me dizia que quando ele dava aula na Academia Militar em La Paz, a orientação dele era de que o Brasil era o inimigo e que a Venezuela tinha que ter cuidado com o Brasil. Essa é a orientação militar. E aí vale para vários outros países. E nós também não deixávamos barato, nós também ficávamos de costa. A elite brasileira adorava levantar de manhã e olhar para a Europa sem ver o continente africano. A gente adorava olhar para os Estados Unidos sem ver o México, sem ver o Caribe. Sempre sonhando que era de lá que vinha, a fortuna para que nós nos transformasse num país independente economicamente. Isso não vai acontecer nunca. Não aconteceu no século passado, não aconteceu no outro século, não aconteceu nesse século. Vai acontecer o dia que nós, aqui na América do Sul, tivermos coragem de resolver que nós cuidamos do nosso destino. Cada país será aquilo que ele quiser ser, se o dirigente tiver coragem. O Brasil será aquilo que a gente tiver coragem de fazer. Se a gente tiver coragem de fortalecer as instituições democráticas, se a gente tiver coragem de romper, com a mesma política de sempre o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre. Então, essa vinda do Maduro aqui, ela representa um pouco essa retomada. Obviamente que nós vamos conversar com 12 presidentes amanhã. Nós queremos ouvir cada um. Cada um vai votar para o seu país com as ideias que foram discutidas. Depois nós vamos ver outro encontro para saber no que a gente avançou. A única coisa que eu tenho clareza é que, pela experiência minha de 8 anos de mandato, de 2002 a 2010, e agora nesse começo de governo, e ver o que aconteceu no mundo depois que eu deixei a presidência,
O que aconteceu foi retrocesso no mundo inteiro. Retrocesso político, retrocesso econômico, uma pandemia. Ou seja, então, nós vamos ter que discutir entre nós se a gente quer continuar sendo o que nós somos, do tamanho que nós somos, com os problemas que nós somos, ou nós vamos querer discutir se a gente formar um bloco, a gente pode negociar com mais potência, com mais, quem sabe, força e com muito mais possibilidade de ganhar. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema no acordo com a União Europeia que eu quero fazer. Se tem uma pessoa que quer fechar o acordo com a União Europeia, sou eu. Agora, é o seguinte, Alckmin, nós fizemos uma reunião na indústria, na Federação da Fiesp, sexta-feira à noite. E aqueles empresários sabem que tem uma coisa que o Brasil não pode entregar, que é as compras governamentais. Se a gente entregar as compras governamentais, o que vai sobrar para a pequena e média brasileira? O que vai sobrar para uma economia pujante de pequenas e médias empresas, pequenos e médios investidores? Nada. Então, eu acho que nós temos que pensar como a América do Sul vai voltar a crescer do ponto de vista científico, tecnológico, do ponto de vista empresarial. A gente adora exportar commodities, mas nós gostamos também de exportar produtos manufaturados, que são produtos de fábrica, que geram mais emprego, salário de melhor qualidade e formam mais profissionais. É isso que é importante, essa vinda do Maduro aqui. É o começo da volta do Maduro, o meu já foi há 5 meses atrás, e vai ser a volta da integração da América do Sul, o encontro de amanhã. Muy buenas tardes. Mi nombre es Graya Casela, periodista de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida hacia ambos presidentes. Venezuela ha manifestado su interés de apuntarse con los BRICS. Se han desarrollado algunas gestiones para que esta nación se sume formalmente a este Importante bloque saber de se a nossa economías nação pode se emergentes. somar formalmente Muchísimas gracias. a esse bloco de economias. Senhor presidente, o senhor me escuta? Me escuta? Ela fala sobre a união da Venezuela com os BRICS. Essa vontade foi manifestada. O que os senhores pensam sobre isso? A pergunta deveria ser para o companheiro Maduro. Mas se a pergunta for para mim, deixa eu te dizer uma coisa. É a primeira reunião oficial dos BRICS que eu vou participar depois de 8 anos. E tem várias propostas de outros países que querem entrar nos BRICS. Nós vamos discutir, porque não depende da vontade do Brasil, depende da vontade de todos. A gente vai discutir. Se houver um pedido oficial, esse pedido será oficialmente levado para os BRICS. E lá nós decidiremos. Se você perguntar a minha vontade, eu sou favorável. No, es uno de los temas que conversamos. Assuntos que temos conversado sobre o papel dos BRICS e o seu surgimento frente à nova geopolítica mundial. É uma geopolítica que tem surgido a partir dessa cena de conflitos e que vai trazer desenhos novos para o mundo, que vai trazendo, por conseguinte, novos polos, centros de poder político, econômico, social, cultural, militar. Esse mundo que está sendo desenhado Una América del Sur unida. e que pode trazer uma América do Sul unida, unida a partir da sua diversidade ideológica, política. Não podemos deixar que as ideologias intolerantes se imponham, as ideologias extremistas, excludentes. Ou você pensa como eu, ou você vai embora daqui, você não está conosco. Não, isso é uma ideologia intolerante, extremista,
excludente, e sobre essa base jamais poderemos construir uma união necessária frente à diversidade da nossa América. O sonho gigante do libertador Simão Bolívar e de outros libertadores, que era fazer com que nossa grande América se torne um grande corpo político que participe na construção do equilíbrio do universo. Isso foi colocado por Simão Bolívar. E hoje também precisamos estar todos unidos. Isso é colocado hoje em dia como premissa. O estabelecimento da cultura do diálogo, aprender a escutar. E a partir da cultura do diálogo, podemos avançar em diferentes assuntos ligados ao desenvolvimento comum, defesa do meio ambiente, da Amazônia, por exemplo, do desenvolvimento social, desenvolvimento de um sistema de saúde público que funcione em todo o continente, de desenvolvimento da segurança alimentar, desenvolvimento da segurança energética. Quantos assuntos importantes nós temos? O desenvolvimento de uma independência financeira, monetária, que a nossa América tanto precisa. Vemos que o poder econômico e monetário tem sido herdado de outras nações. E, a partir disso, essas pessoas que os transmitem para nós acabam nos condenando ao ostracismo, à fragilidade econômica, financeira, monetária. E isso durante séculos e séculos. Estamos ali relegados como povos do Sul. E, por isso, precisamos construir essa nova geopolítica que possui componentes fundamentais. Um deles é a união da América do Sul, da nossa América, a partir das diversidades. E, junto aos BRICS, nós vemos no âmbito geopolítico um elemento que nos pode fazer avançar, a união de 5 países muito poderosos. O Brasil, a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia. 5 países poderosos. E o BRICS agora está se transformando no grande imã daqueles que buscam um mundo diferente de paz e de cooperação. Se transformou num grande imã. Quantas solicitações o BRICS já possui? Mais de 30 países estão solicitando. Eles querem estar com o Banco dos BRICS, que hoje é presidido por uma grande brasileira, nossa companheira Dilma Rousseff. O Banco dos BRICS. Ontem eu li a notícia de que a nossa grande amiga e poderosa Arábia Saudita está a passos de unir-se ao Banco dos BRICS. Imaginem vocês o que isso representa. E se perguntarem à Venezuela, vocês aspiram algum dia estar junto aos BRICS? Sim, queremos fazer parte dos BRICS, não de forma modesta, mas sim fazer parte dos BRICS e acompanhar a construção dessa nova arquitetura, dessa nova geopolítica mundial, desse novo mundo que está à nossa frente. Boa tarde, presidentes. Eduardo Gayer, da Agência Estado, do Broadcast. Queria aproveitar e perguntar para os senhores se os governos negociam retomar a compra de energia da Venezuela, o Brasil retomar a compra de energia da Venezuela, eventualmente usando energia para o abastecimento de Roraima e abater aí a dívida da Venezuela com o Brasil. E aproveitando se as críticas feitas ao presidente Nicolás Maduro por outros países da América do Sul podem dificultar essa integração plena do continente. Obrigado. Olha, eu vou responder rápido para o Maduro poder falar mais. Nós queremos recuperar a nossa relação energética com a Venezuela. Aquele leão de Guri tem que ser colocado em funcionamento, porque não se justifica Roraima ser o único estado fora, sabe, da energia, da matriz energética brasileira, funcionando na base, sabe, da termoelétrica. Muito mais cara, muito poluente, e a gente tem condições. O nosso ministro da Energia vai conversar com o ministro da Energia da Venezuela, e eu espero que o mais rápido possível ele nos convoque, o Maduro, o Chávez não pode vir mais, como o Chávez participou com o Fernando Henrique Cardoso, sabe? Quem sabe o Raul ainda possa vir participar da reinauguração, sabe, do Leão de Guri para o bem do povo brasileiro.
A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, é uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. É isso. De acuerdo con lo que expresa el presidente Lula. Venezuela ha sido víctima. A Venezuela foi vítima de uma campanha feroz. Por medios tradicionais. Isso pelas mídias tradicionais e também pelas mídias sociais, pelas redes. Vemos que essa campanha é acompanhada de ameaças, agressões políticas, ameaças de diversos tipos. E ninguém pode esquecer que elas foram se encadeando uma após outras. Vimos aí tentativas de assassinato em agosto de 2018. Vimos também a imposição de autoridades paralelas no país, a instauração de quase uma guerra civil, além de ameaças de invasão militar que foram feitas diretamente do Pentágono, da Casa Branca, tentativas de invasão que conseguimos neutralizar isso por grupos mercenários que foram preparados na Colômbia, isso em 2020, ou seja, várias agressões comerciais, políticas, diplomáticas, acompanhadas de uma agressão midiática que impôs essa narrativa ao mundo, ou seja, que a Venezuela é um Estado falido, um Estado não democrático, e quantas outras coisas. E isso foi acompanhado de uma invisibilização. Invisibilização. Das coisas boas que acontecem na Venezuela. Eu posso lhe assegurar, Lula, que toda essa tortura, toda essa agressão vivenciada pelo país, Venezuela é outra, e eu posso lhe dizer que importantíssimos setores da sociedade venezuelana, inclusive a classe média, empresariado, trabalhadores, hoje têm uma consciência muito diferente da que tinham há 6 anos, 10 anos, 15 anos, sobre esse sentido de pertencimento como venezuelanos, pertencimento como país. E o país inteiro segurou firme
firme, aguentou as dificuldades para assim sair adiante, trabalhando. E pouco se sabe no mundo que durante esses 24 anos de revolução na Venezuela tivemos 29 eleições, Lula. E nós, com nossas forças políticas, modestamente, ganhamos 27, perdemos 2. E em 2007 foi perdido um referendo. Em 2015 perdemos a eleição da Assembleia Nacional, que foi quando começou toda a tragédia de sabotagem interna. Bem, na Venezuela, quem ganha, ganha, e quem perde, perde. E recentemente, em 2020, houve uma eleição na Assembleia Nacional. Perfeito. E em 2021, isso pouco foi mencionado no mundo. Houve a eleição dos governadores. E dos 23 governos nacionais, nós levamos 19. E a oposição tem 4 governadores. Ou seja, 4 bons governadores, líderes da oposição. Assim, vemos que a Venezuela está preparada para os desafios futuros, políticos, eleitorais. Temos defendido nosso direito à independência, à soberania, conquistamos a paz que tentaram nos tirar e hoje essa Venezuela em paz está preparada para os desafios vindouros. E para responder à pergunta específica, conversamos com o presidente e dissemos a ele que a Venezuela está preparada para reconstruir essa cooperação elétrica com o estado da Roraima, com Boa Vista e com toda a população fronteiriça. Temos uma oferta de 120 megawatts já pronta, que habilita já a partir de um investimento básico de 4 ou 5 milhões de dólares para que se possa reconstruir as linhas de transmissão. Se alcançarmos isso com eficiente, se isso acontecer, podemos estar prontíssimos, Lula, para voltar a conectar Guri com o estado da Roraima. É um compromisso que eu assumo aqui na sua frente. Conto com a cooperação, o apoio, o investimento dos empresários brasileiros que queiram participar. Buenas tardes. Bianca Borrero, de Prensa de Venezuela. Bianca Borrero, da imprensa da Venezuela. A minha pergunta vai para os dois países. Eu gostaria de saber se, no marco dessa reunião bilateral, os senhores abordaram temas relativos à transação econômica em moedas alternativas ao dólar. Além disso, eu gostaria de perguntar se há algum avanço ou proposta no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas conjuntas no âmbito da defesa. E, finalmente, eu tenho uma terceira pergunta, se os senhores me permitem, que tem a ver com a imposição de medidas coercitivas unilaterais à Venezuela e outros países da América do Sul. Eu gostaria de saber se os senhores abordaram em sua reunião propostas para que a região, isso a partir da reunião que teremos amanhã, terça-feira, os senhores pensam no estabelecimento de políticas de apoio à região, no que diz respeito ao desenvolvimento dos países da América do Sul. Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, essa temática não foi abordada nessa oportunidade especificamente. Já conversamos sobre isso no passado, na possibilidade de fazermos sim um comércio a partir das moedas dos nossos países, e acho que esse campo está se abrindo no mundo, essa seara, e buscamos novas opções que já estão existentes no mundo para que possamos trabalhar com esse assunto, mas nessa ocasião não falamos sobre isso. Com relação à defesa, o presidente Lula propôs uma reunião
e fazermos um encontro brevemente entre os ministros da Defesa do Brasil e Venezuela para o estabelecimento de novos protocolos conjuntos no que tange à defesa da população fronteiriça e também o combate contra o crime, narcotráfico e todo tipo de criminalidade existente nas fronteiras. Há elementos que foram trazidos pelo presidente Lula e seus ministros nessa extensa fronteira de mais de 2.000 quilômetros. Então, precisamos retomar algo que jamais devia ter acabado, ou seja, a cooperação em segurança e defesa. Isso é uma loucura. Dois países, um gigante como o Brasil e um mais modesto como a Venezuela, mas com uma fronteira tão extensa que sem um telefone para se falar, para comunicar. Ou seja, o grupo de criminosos passou aqui pelo Brasil, está indo para a Venezuela, vamos capturá-lo. É uma loucura a inexistência disso. Não temos esse tipo de canal. Então, temos 4 anos de falta de comunicação em temas como segurança e defesa. E isso agravou a situação nas fronteiras. E assim, estamos fazendo propostas e espero que logo, prontamente, o nosso ministro Lopes vai se reunir com o ministro da Defesa do Brasil para estabelecer novos protocolos de defesa eficazes em tempo real. E com a relação à reunião de amanhã, nós, em todas essas reuniões, em todos esses fóruns, buscamos trazer à luz a verdade, a realidade dos nossos países. Estamos prontos para dialogar em todos os fóruns multilaterais. Nós temos levado a proposta de que, como região, os governos solicitem aos Estados Unidos a suspensão de todas as sanções e medidas coercitivas contra a Venezuela e contra todos os países que sofrem esse tipo de sanção em nossa América, pois o mundo que está sendo criado não deve mais ser marcado por perseguições, sanções econômicas, essa chantagem do dólar. Precisamos ter um mundo que, como o presidente Lula trouxe, fale de liberdade. Não se fala mais de liberdade, não se prega mais a liberdade. Onde está a liberdade financeira quando um país é sancionado e proibido de ter contas bancárias no mundo? Aonde está a liberdade monetária quando está proibido o uso de uma moeda? Aonde está a liberdade comercial quando os agentes comerciais são perseguidos com os barcos que levam os produtos ao mundo e quando essas sanções e perseguições acontecem a países como Venezuela para que não chegue aos outros países. Então, nós estamos levando adiante essa reflexão, essa verdade, essa proposta, esperando que a reunião de amanhã com os países da América do Sul seja muito proveitosa e nos permita, assim, avançar para níveis maiores de integração e um diálogo político entre os países da América do Sul. Olha, eu não vou dizer que nunca pensei e nunca sonhei em que a gente estabeleça comércio nas nossas próprias moedas. Faz muito tempo, inclusive no meu primeiro mandato, a gente estabeleceu um acordo com a Argentina em que pequenos e médios empresários poderiam fazer suas transações comerciais com o dinheiro argentino e com o dinheiro brasileiro. Isso já existe já há algum tempo. Eu sonho em que a gente tenha uma moeda, sabe, entre os nossos países para que a gente possa fazer negócio sem precisar ficar dependendo do dólar. Até porque o dólar, só um país tem a máquina de rodar dólar e esse país faz o que quiser, sabe, com dólar. E não é possível que a gente não tenha, sabe, mais liberdade para fazer negociação. Eu sonho que os BRICS possam ter uma moeda, como a União Europeia construiu o euro. Então, eu penso que nós temos que avançar. Aliás, é importante lembrar que o Haddad escreveu um artigo, sabe, que foi publicado na Folha de São Paulo, não falha a memória, sobre a possibilidade de uma moeda para negócios aqui na América do Sul. Sabe, esse é até um assunto que a gente pode discutir. Se você der uma chegadinha lá amanhã, você pode dar um pitaco nessa sua proposta. Então, a verdade é o seguinte, eu sonho
em que a gente possa ter outras moedas para a gente fazer negociação e não ficar dependente só do dólar. Sabe, eu não posso dizer, porque eu não sou ministro da Fazenda, eu não sei qual é as coisas, mas, por exemplo, o Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Quem sabe ele começa a pagar yuan, quem sabe a gente possa, sabe, receber outra moeda de outro país para que a gente possa trocar. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos, que fez um bloqueio extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Porque a guerra, normalmente, morre soldado que está em batalha. Mas o bloqueio mata criança, mata mulheres, mata pessoas que não têm nada a ver com a disputa ideológica que está em jogo. Então, eu sonho com a moeda diferente do dólar para que a gente possa negociar, sabe, com os nossos países fornecedores de produtos e os países que compram de nós. Segundo, nós já tivemos aqui uma experiência muito bem sucedida, que foi o Conselho de Defesa da América do Sul. Isso foi construído, votado por unanimidade entre todos os países da Unasul, e é uma coisa que eu acho que a gente tem que retomar. A gente tem que retomar porque para combater o crime organizado, o narcotráfico e para nos preparar para a nossa própria defesa fronteiriça, nós temos fronteiras muito longas com vários países. Então é preciso que a gente tenha as nossas Forças Armadas sempre coesas, sempre trabalhando junto e sempre se preparando para garantir a soberania de cada um dos nossos países. E a terceira é que eu acho que esta reunião de amanhã é um reencontro de muita gente que já esteve junto, se bem que a maioria dos presidentes que vão se encontrar comigo amanhã nunca participaram de nenhuma reunião. Aqui só eu e o Maduro, como ministro das Relações Exteriores, participou dessa reunião da Unasul. Então, nós vamos ter que tentar mostrar para os companheiros presidentes o que foi. Eles necessariamente não têm que seguir a mesma coisa, eles podem propor outra coisa. Necessariamente não tem que funcionar como funcionava, pode funcionar diferente. A ideia central é a ideia de que nós precisamos formar um bloco para trabalharmos juntos, na questão econômica, na questão de investimento, na questão do meio ambiente. Ou seja, eu acho que isso não é difícil, porque nós temos mais ou menos os mesmos problemas. Então, eu penso que nós vamos ter sucesso amanhã, na primeira reunião. A reunião de amanhã não decide nada, a reunião de amanhã é apenas uma prospecção de possibilidade de fazermos o que tem que ser feito em outras reuniões. Eu lembro que a Unasul, embora a Unasul tenha sido registrada formalmente em 2008, nós começamos a discutir a integração de verdade em Cusco, sabe, numa reunião em que teve uma disputa entre Chaves e Toledo, sabe, que Toledo se levantou e foi embora, eu saí correndo atrás do Toledo para trazer ele de volta à reunião. Ou seja, porque a gente não tinha o hábito de conversar. Sabe, nós precisamos aprender a conversar entre nós, porque é tão fácil ser tolerante diante de um europeu, é tão fácil ser tolerante diante de um americano. Por que nós não somos tolerantes entre nós mesmos? Por que nós nos reduzimos a coisas insignificantes quando se trata da gente discutir a nossa economia, a nossa democracia, a nossa política climática? Não, nós temos que discutir do jeito que nós compreendemos. E eu estou muito otimista que é a reunião da manhã. E sou muito grato pelo fato do Maduro ter vindo hoje fazer essa visita de Estado ao Brasil. Espero que daqui para frente, nunca mais na história do Brasil, a gente tenha que romper uma relação por ignorância, como foi rompida a relação com a Venezuela. Obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo a declaração à imprensa, seguida de entrevista coletiva do presidente Lula e do presidente venezuelano Nicolás Maduro, que está em visita oficial ao Brasil nesta segunda-feira.